Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Porém, nesse mundo de aflições, as pessoas soltam a mão de Jesus e caminham pelo vale da escuridão. Precisamos entender que não é tudo aqui e agora, que há uma eternidade de gozo, paz, tranquilidade, sem doenças, sem enfermidade, sem a entrada do mal de qualquer espécie que se manifeste. E esse lugar é seu, esse lugar é meu, esse lugar é nosso que acreditamos e aceitamos Jesus Cristo. Há muitas seitas, religiões, blasfêmias puras contra o Espírito Santo em algumas dessas religiões, que não creem no Espírito Santo e o chamam de tantas coisas. Uma dessas seitas o chama de força ativa de Deus. O Espírito Santo é vida em si mesmo, porque o Espírito Santo está na palavra sim discriminado. Não entristeçais o Espírito Santo. Não se pode entristecer o que não tem vida em si mesmo. Então, as seitas, as religiões, uns falam que a alma perece, ou seja, que a alma deixa de existir, e que Deus tem memória de todas as pessoas e recria no último estágio da humanidade. Loucuras, loucuras. A sua essência é você, é sua alma. Se sua alma deixar de existir, nunca mais existirá. Virou cinzas. A memória dela não fará com que ela seja novamente uma vida, mas uma cópia dessa vida. Então loucuras existem, que Jesus não cura. Eu já fui curado algumas vezes por Jesus. E na antessala de operação, livre dessa operação e curado. Para alguns Jesus não cura, curou no passado. Essas seitas falam isso. Mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Algumas te dizem, não comemorem nada, sejam tristes. Para que comemorar aniversário? Os apóstolos não comemoraram. Eles estavam lá para ver a vida dos apóstolos, para saber o que eles faziam, o que não faziam. Jesus transformou água em vinho numa festa. Numa festa. Então Jesus não só bebia vinho, como ia em festas. E algumas religiões aí, ou uma, né, para ser mais exato, diz que não se deve comemorar festas onde tem bebedeira. Alguns, como o próprio Jesus disse, disseram que ele era bebedor de vinho. Jesus nunca perdeu a lucidez, mesmo provando do vinho. Não estou incentivando ninguém a beber. Estou dizendo que o pecado não está no vinho. Se tivesse, Jesus não transformava a água em vinho. O pecado está naquele que faz do vinho, ou seja, a bebida, a sua vida. Então, amado, então, amada, temos que nos acautelar para não cairmos em enganos de seitas criadas pelo diabo, com a roupagem de Deus, sem, no entanto, ser o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Israel. Eu sirvo a esse Deus. Qual Deus você serve? Alguns dizem, a alma morrerá. Não morrerá. O que é morte? Para nós aqui, a morte não é a separação nossa do nosso ente querido, que morre. Então, Deus mostrou o que é morte. A pessoa deixa de existir conosco. E aquele que morrer espiritualmente, a alma não morre. Porque está escrito lá que
aquele que for julgado pela palavra e condenado cumprirá o mesmo destino de Satanás, a saber, o lago de enxofre que queima dia e noite, sem parar. Esse é o destino, essa é a segunda morte. Vai ler a Bíblia, vai entender o que é morte para Deus. Morte é separação da alma eternamente de Deus. Essa é a morte verdadeira da alma. Ainda que ela exista, nunca mais verá a face de Deus. E as situações de vida que são pior que a morte. Viver sem a bondade de Deus, sem o perdão, sem a alegria, sem o amor, sem o afeto. Viver só as coisas ruins que o diabo proporciona. Nem vou dizer o que, você sabe. Então, amados, acautelai-vos, acautelai-vos. As seitas se multiplicam. As seitas se multiplicam. Os loucos seguem essas seitas, que nem religião se tornaram. Vai estudar e ver se o que você serve é pelo menos considerado religião. Então, amado, então, amada, quem ama Jesus Cristo sabe que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Sabe que Jesus Cristo não se importa com o exterior, mas com o interior. O que são festas, o que são aniversários, o que são coisas desse mundo que as pessoas comemoram. Não, isso não afeta a Deus nem a Jesus Cristo. Deus criou o prazer e a alegria. E se você olhar o povo de Deus nas festas judaicas, eles ficavam 3 dias comemorando um casamento, 7 dias comemorando aniversários. Então, o rei fazia o aniversário dele lá e chamava o povo todo para comemorar com ele. O povo santo de Israel. Aquele que sabia todas as ordenanças do Senhor, que divulgava a palavra naquela época. Então, amado, amada, cautelai-vos. Muitos falsos profetas, gente que cria seitas, ou melhor, são usados por essas seitas criadas por Satanás para enganar, para tirar as pessoas do caminho. E terrível será essas pessoas vivendo essas seitas, acreditando que estão servindo um Deus verdadeiro, e quando chegar lá do outro lado da vida e for se justificar diante de Deus, vai dizer assim: eles falavam tudo que está escrito na palavra, eu fui enganado. E Deus vai falar para ele assim: por que isso? Não é? Porque a verdade estava à sua frente e você negou a verdade e foi acreditar neles. Meus servos falaram a verdade o tempo todo aos seus ouvidos, mas vocês fecharam os ouvidos e resolveram abrir para seitas. Escolha sua. Ninguém te obrigou a ir para lá. Me sinto bem lá, então. Cuidado com esse sente bem. Porque no pecado, no prazer do pecado, as pessoas se sentem bem também. Mas depois vem o juízo de Deus. Sentir bem não é sinal que você está no lugar certo, não. Não. Às vezes as pessoas se sentem mal indo no culto que o pastor passa o cajado na cabeça de todas as ovelhas, dizendo: não façais isso, não façais aquilo, isso é pecado, isso é errado, onde vocês estão, o que vocês estão fazendo? E a pessoa sai de lá meia tonta, de tanta pancada que tomou. Mas aquilo conserta. E a pessoa se sente de novo no caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E a palavra é dura. Não é para você aí que não tem vontade, que gosta das coisas fáceis. Não, a palavra não é para você, não. Pode ir para seitas. A palavra é para quem tem força, coragem, ousadia e acredita em Deus acima de tudo e passa por tudo. É para renunciar a isso? Vou renunciar. É para não ter isso? Não vou ter. Mas não fica sem a palavra. Não fica sem Deus. Não fica sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas, mostrando que fazemos errado. Eu te convido a estar com o Senhor. Se você tiver coragem, ousadia, determinação para seguir a Jesus. Porque quem não tem, não deve mesmo perder seu tempo com Jesus.
Fica lá no mundo aproveitando as coisas do mundo, vivendo o mundo, né? Você tem esse lado da vida para você viver depois de uma eternidade sem Cristo. Porque você escolheu não ter Cristo aqui, não o terá eternamente. Vamos ler alguma coisa da palavra? Vamos? Separei aqui Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a morte que Deus fala, não a morte da alma. A morte eterna, a segunda morte. Lê aí na Bíblia que você vai ver falar da segunda morte. Está em Apocalipse, é um capítulo todo. Procura. Vai descobrir o que é segunda morte. Que uma vez morto na carne, você vai ressuscitar, ser julgado e, se condenado, conhecerá a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. A escolha é sua. Segue seitas, segue falsas religiões. Qual que é a religião verdadeira? É que professa a palavra, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, que Jesus é Senhor e Salvador, que Ele é Deus. A natureza de Jesus é divina. Ninguém vai tirar isso dele. Ninguém. Até os anjos glorificam a Jesus Cristo. E está escrito que todo joelho se dobrará diante dele no dia do julgamento final. Todo joelho. Até aquele que fala que é ateu vai se dobrar diante dele. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida. Você não é obrigado a aceitar Jesus, mas entenda que a sua não escolha por Jesus o levará a uma eternidade sem Ele. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre eternamente, em nome de Jesus. Amém.